outro livro que me parece ter muita coisa a ver com o Código da Vinci e com o Santo Graal e a linhagem sagrada é o livro de Humberto Eco, O Pêndulo de Foucault. O Pêndulo de Foucault é um livro de é um livro longuíssimo, mais ou menos do tamanho desse aqui, mas que um dos aspectos principais dele é a existência de uma editora de livros que publicam livros esotéricos, geográficos, biográficos, obras literárias e assim por diante, e que um dia os editores estão conversando entre si e dizendo a quantidade de malucos que chegam lá com livros sobre ocultismo, sobre outras maluquices, sobre outras coisas. Aí um deles diz, olha, toda vez que chegar um cara numa editora dizendo assim, eu tenho um livro sobre os templários, prepara a camisa de força, porque quando o cara começa a se interessar pelos templários é porque está ficando doido. É um trecho muito engraçado do livro. Então ele diz, olha, eu não sei o que é que esses templários têm, que todo sujeito que está endoidecendo começa a se interessar por eles. Aliás, os templários são interpretados nesse livro como guardiões do segredo durante séculos e séculos. Então, o que é que fazem esses editores? Eles começam a publicar livros inventando tradições esotéricas, tradições místicas, isso, aquilo, aquilo outro, para se divertir. Então, eles começam a dizer que os cálculos numéricos da pirâmide do Egito correspondem aos cálculos numéricos de um quiosque de vender banca de revista lá no centro de Paris, porque a altura multiplicada por metade da diagonal dá o número de horas do ano judaico ou coisa parecida. Então eles começam a fazer esses cálculos numéricos uns por cima dos outros. E qualquer pessoa que já mexeu com número, sabe que quando você começa a mexer com número, ou a prestar muita atenção em números, tem números que acabam voltando. São os números básicos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, esses números acabam voltando. E aí eles começam a descobrir, publicar esses livros, e começam a descobrir daí a pouco que eles deram origem a um grande número de seitas secretas que acreditam naquilo que eles estão fazendo. Eles estão fazendo isso com um espírito de gozação total, como se fosse caceta de planeta. E os livros começam a ser comprados, viram best-seller, e as pessoas começam a acreditar naquilo, e as pessoas começam a trazer mais provas, mais comprovações daquilo que eles teoricamente teriam provado nos seus livros, e eles começam a querer desmentir para as pessoas, dizer, olha, isso aqui foi uma brincadeira, isso aqui não existe não. O cara diz, como não existe? Vocês acabam de revelar o que tinha no documento secreto de fulano de tal, guardado na abadia, não sei de onde, na Alemanha há tantos e tantos anos. E eles começam a ver, aí tem um momento que esses editores estão conversando entre si, e eles dizem assim, a gente precisa acabar de mentir. Porque de tanto mentir, a gente acaba dizendo uma coisa que é verdade mesmo, e que a gente não sabia, que a gente pensou que estava inventando. Então, isso é também um aspecto interessante, nesta coisa que para mim é típica da segunda metade do século XX, claro que se estendendo por esses primeiros anos do século XXI, que é essa releitura constante do passado faz com que novos passados venham sendo inventados, criados, seja por propósitos políticos, seja por maluquice, seja por brincadeira, seja por imposição de grupos sociais, religiosos, não importa o quê, seja para atender ou suprir demandas de mercado. Precisamos de livros sobre deuses astronautas. Aí começa a aparecer livro de deuses astronautas, criando um grande número, um verdadeiro celeiro, aquele negócio da agulha no palheiro. Então cria-se um enorme palheiro de histórias fantasiosas, onde as informações verdadeiras vão ser agulhas que você vai ter a maior dificuldade de encontrar. E isso também é uma máxima importantíssima para as comunidades de inteligência, os serviços secretos, os serviços de espionagem política e assim por diante de todos os países. Eu já vi várias afirmações dizendo mais ou menos o seguinte: quando tem uma informação que não pode vazar para a população de jeito nenhum, e você começa a perceber que essa informação secretíssima e perigosíssima está vazando para a população, você não pode mais impedir que ela vaze. Você tem que cercá-la de informações parecidíssimas com elas e todas falsas,
para que aquela informação verdadeira esteja daí a pouco cercada por dezenas, centenas, milhares de informações sobre o mesmo assunto, todas falsas. Então, isso é também uma estratégia dos sistemas secretos, dos sistemas de informação, espionagem, contra-informação do Ocidente, do Oriente, Rússia, China, Estados Unidos e outros cachorros grandes que vivem brigando por aí. Então, essa releitura constante do passado faz com que novas teorias, novas interpretações de documentos históricos passem a surgir e, de repente, algumas dessas teorias, algumas dessas interpretações e outras coisas caem no gosto do público. Por quê? Não sei e ninguém sabe. Porque se você soubesse o que transforma um livro em best-seller, todo livro seria best-seller. Eu trabalho com vários editores e todas as vezes que a gente está conversando sobre isso, eles dizem: Braulio, toda vez que a gente coloca um livro na livraria, a gente pensa que esse livro vai vender 100, 200 mil. Então, quando isso acontece, é porque este livro caiu num terreno fértil, num terreno de pessoas que estavam querendo discutir aquela questão. Então, retornando ao princípio de tudo, não me cabe dizer se o livro de Dan Brown, O Código da Vinci, para mim é um livro policial agradável de se ler e muito interessante pelas questões que levanta. Agora, para se saber a verdade sobre essa história, não é este o livro que eu indicaria. Eu até indico como uma maneira de introduzir o leitor nesse tema que é fascinante. Eu indico o livro desses três autores, O Santo Graal e a Linhagem Sagrada, publicado aqui no Brasil. Aí sim, onde estão os documentos, e quem quiser acreditar, acredite em função disso, e quem quiser questionar, questione em função do que está nesse segundo livro, porque o Código da Vinci é uma mera tentativa do autor de pegar uma pesquisa que já existia e trabalhar em cima dela. Mas, para mim, como jornalista, como escritor de ficção e como crítico, o que me parece de mais interessante nesse conjunto de obras, 1984, de George Orwell, O Pêndulo de Foucault, de Humberto Eco, O Código da Vinci, de Dan Brown, é o fato de que a nossa época, pelos recursos que tem, pela capacidade de transmitir e recolher informações com grande rapidez, é a época mais indicada para essas releituras do passado, no que elas têm de bom e no que elas têm de mal, no que elas têm de revelador de segredos ocultos que todos nós tínhamos o direito de saber, e no que ela tem de imposição por um grupo de uma verdade falsa a toda uma população. São livros que eu acho que quem quiser entender a nossa época, entender o espírito da nossa época, precisa consultar todos os três. E eu retorno para Ricardo Kelmer. Oi. Como sempre, Braulio com seu brilhantismo habitual. Como sempre, habitual é meio redundante, né? Mas merece. Vamos dar seguimento agora. Vamos comigo, né? Deixar aqui o relógio. Os temas que o livro do Dan Brown nos instiga são muitos, né? E nós podemos discuti-los sobre variados prismas, né? Eu escolhi uma visão mais mitológica, psicológica do que é que significa o mito do Graal, né? A lenda do Santo Graal. Então eu vou tentar aqui rapidamente, a gente não tem muito tempo, eu vou ter que ser bem resumido e posso pecar, né, um pouco por conta desse tempo restrito, mas vamos tentar passar aqui de uma forma rápida, né, e assim, bem por cima, para depois a gente responder as perguntas, né, as dúvidas que surgirem, sobre o momento histórico em que esse mito floresceu, o mito do Santo Graal,
e o que de importante ele tem a nos dizer. O mito, ninguém cria o mito. Ninguém diz assim, agora eu vou criar um mito, e esse mito vai ser importante, esse mito vai ser isso, vai ser aquilo. Não existe essa intenção deliberada de se criar um mito. Porque o mito, ele nasce da alma coletiva da espécie. Ele é como uma bússola, né, que guia determinadas sociedades durante determinado tempo de sua evolução como sociedade e, num plano mais geral, guia a espécie humana durante determinado tempo, né, sempre mostrando aqueles novos valores, né, dos quais falam o mito em questão. Esse mito surge da alma coletiva, do inconsciente geral da espécie e, de repente, se manifesta no dia a dia das pessoas, em lendas, em folclores, em histórias, na arte, né? Então, o mito o Santo Graal, quando a gente olha para trás, assim, um pouquinho... Obrigado. A gente percebe que ele, de repente, toma corpo ali por volta do século 8, 10, né, através das lendas arturianas, e, de repente, toma de assalto o continente, né? Ele vem ali da Bretanha, da Grã-Bretanha, entra ali pela França e se espalha pela Europa, e continua se espalhando. Isso é que é o mais interessante. Ainda hoje, a prova disso é que nós estamos aqui, discutindo sobre o Santo Graal. Mas vamos voltar um pouquinho mais, para a gente tentar captar, né, aquele momento em que o mito floresceu e por que ele floresceu, né? Para falar do Santo Graal, do mito do Santo Graal, o Santo Graal, antes de falar dele, seria bom a gente falar sobre a questão da individualidade. Eu trouxe um texto aqui que ainda está inédito, faz parte de um futuro projeto, né, de livro, mas eu trouxe aqui para me guiar um pouquinho. Se vocês me permitem, eu vou ler um pouquinho e vou comentar alguns trechos. Essa questão da individualidade é uma noção relativamente nova, essa coisa de que cada um de nós tem a sua própria vida. Isso não é muito antigo, isso é novo. Cada um tem os seus interesses pessoais, o seu caminho individual a percorrer, diferente de todos os outros. Isso para nós hoje é uma coisa pacífica, não é? Todo mundo acredita nisso, mas nem sempre foi assim. Hoje muitos pais respeitam, né, em suas crianças uma coisa chamada vocação. Nem sempre foi assim, né? A gente sabe que não era assim. E já entendem que devem incentivar as crianças a seguir a sua vocação. Essa coisa do indivíduo é uma conquista recente da humanidade. Nem sempre foi assim. O indivíduo ele nasce. Nós podemos até fazer um trabalhinho assim, rápido de arqueologia, digamos, mitológica, e ver que essa questão do indivíduo, esse mito do indivíduo, é uma conquista ocidental, que os ocidentais contribuíram bastante. Lá na Grécia já, os gregos, quando começaram com sua noção de cidadania, já estavam dando mais corpo a essa noção de individualidade, de que cada um é cada um, e não todo mundo é um rebanho, que tem que seguir cego ali as ordens de alguma coisa, de alguma religião, né, as regras sociais e tudo mais. Os romanos, né, tornam o conceito de cidadania, trazem dos gregos e tornam esse conceito mais expressivo, e o conduzem, né, através dos territórios conquistados e tudo mais. Então nós chegamos no século V, temos Roma esfacelada, e 3 séculos depois,
a Europa está unificada por um novo império, o Império Cristão. Estado e Igreja unidos, e aí a individualidade que estava florescendo, que estava começando a ser conquistada a duras penas, se vê meio que cercada. De um lado o Estado, do outro lado a Igreja. Mas como a evolução psíquica se faz sempre em forma de espiral, ela dá a impressão que às vezes está regredindo, mas às vezes ela está apenas descansando para voltar mais forte no nível seguinte. Então, a gente tem, mais ou menos por essa época, vamos passar agora para o século XII. Eu vou ler aqui um pouquinho aqui para me situar melhor e a gente continua. No século XII, nós temos as trombetas papais ecoando por todo o continente, conclamando a população a defender o cristianismo, fazendo com que os jovens europeus sejam enviados, em seguidas levas para matarem muçulmanos e garantirem os santuários cristãos em Jerusalém. A gente sabe que grande parte deles não voltou, não voltaria, mas as cruzadas estavam ali, enchendo a mente das crianças de fantasias aventurescas, onde se misturavam religião, política, nobres ideais. Isso dava meio que um sentido para a vida daquelas pessoas, aqueles camponeses pobres e analfabetos. Mas havia algo mais acontecendo na parada. Nas ruas, os trovadores cantavam um amor diferente e ousado, contrapondo esse amor à tradicional instituição do casamento, e criando assim o amor cortês, um amor desvinculado dos interesses sociais e políticos da época, que marcavam a ferro, as uniões conjugais. O amor agora é um ato heróico e não mais uma obrigação social religiosa. E a mulher ganha um novo status, o status de dama, a quem se deve respeitar, honrar e, acima de tudo, conquistar, e não receber como um bem. Isso, para nós hoje, é meio que óbvio, mas naquela época isso significava uma revolução de costumes. Então, é justamente nesse contexto cultural, sociocultural, religioso, que as lendas arturianas ganham força. As pesquisas, elas mostram que é historicamente improvável ter existido um rei chamado Arthur, casado com uma Guinevere, vivendo num grande castelo, tendo como mentor espiritual um druida chamado Merlin e coisa e tal. Mas é bastante provável que entre os séculos V e VI, por essa época, quando a ilha lá, a Grã-Bretanha, sofria constantes ataques dos bárbaros do norte, que tenha existido de fato um guerreiro bastante valente, que foi muito importante para o seu povo, e cuja vida tenha inspirado muitas histórias que se juntaram a outras, se agrupando em torno de seu nome, criando novos personagens, se ramificando e papapá, e temos o que hoje chamam e conhecemos por as lendas do rei Arthur e os cavaleiros da Távola Redonda. Uma dessas lendas, que está dentro desse grande contexto de histórias, é a lenda do Santo Graal. Essa lenda do Santo Graal, ela fala da importância, da necessidade que os cavaleiros tinham de buscar um cálice sagrado, que, segundo a lenda, teria feito parte da Santa Ceia, de Jesus Cristo, e teria sido guardado e levado para a ilha e tal, e os cavaleiros precisavam encontrar aquele cálice para reequilibrar a ordem social, a trazer paz e prosperidade ao reino e individualmente apaziguar os seus conflitos e tudo mais. Dentro da ótica social, digamos assim, da visão mais social, o mito representava a importância de se unir, de se fazer coesa a ordem social, a sociedade. Mas num plano individual, ele significava a busca pela própria essência,
pelaquilo que é mais verdadeiro e real, e importante, e decisivo, essencial na vida de cada um. Olha só, antes a igreja ditava o caminho, o rei ditava o caminho, os caminhos eram ditados, mas agora alguém começava a descobrir que devia procurar por si mesmo aquela verdade que iria dar sentido à sua vida, que iria libertá-lo. Esse é o grande sentido da lenda do Graal. Os cavaleiros, quando saíam em busca do Graal pelo mundo, pela floresta, não iam em bandos ou em duplas, eles iam sozinhos. Cada um trilhava o seu próprio caminho, onde não havia caminho, não havia trilha. O próprio cavaleiro, na sua busca, construía a sua própria trilha. Isso dá mais ênfase ao aspecto da busca individual, em vez da busca guiada pelo coletivo, pelos valores coletivos da época. O símbolo dessa busca é o cálice. Por que a psique humana, né, a alma coletiva, escolheu um cálice para expressar a ideia da busca pela própria essência? Por tudo que a sua imagem representa. O cálices são objetos belos e nobres. O cálice nos passa a ideia de algo raro e precioso, inspirando respeito e encanto. Sua forma recipiente evoca o útero, onde ocorre a união dos elementos, não é? E a consequente transformação. Os poetas falam que a mulher tem forma de cálice, não é? A gente sempre encontra essa analogia. Se bem que ultimamente, com essa coisa de academia e tudo mais, as mulheres estão ficando um pouco retas, né? Não estão mais simbolizando muito o cálice, mas na época não tinha academia. Cristo ofereceu o seu sangue num cálice, e assim, beber dele é beber direto da fonte vital. Quem tem o cálice alcançou a vitória, como nos lembram os campeões esportivos, né, com as suas taças, né, reluzentes. Aquele que possui um cálice sabe que deve guardá-lo num lugar especial, como se protegesse e reverenciasse a si mesmo. Porque o cálice é justamente isso. Ele é o símbolo da essência do que somos e exatamente por isso, símbolo da essência do que devemos nos transformar. Então, por tudo isso, o cálice surgiu naquela época como o símbolo maior que representaria esse mito, o mito da busca por si mesmo, onde o ser humano finalmente começaria a se libertar das amarras sociais e religiosas e buscar ele próprio o seu caminho, aquele caminho que vai libertá-lo e conduzi-lo ao que ele sempre foi, ao que ele é e ao que ele deve se tornar. Nas lendas, o reino representa a própria alma, o vasto campo da psique, né? A terra devastada, infértil, desgovernada ou com um rei doente, viúvo ou sem filhos, é a alma desequilibrada, a psique estagnada, o fluxo da vida e do crescimento obstruído. E o reino dividido em guerras, nas lendas, significa a alma cindida, né? Dividida pelos seus tantos aspectos em desarmonia. E é o herói quem deve trazer a fartura de volta ao reino. E quem é o herói? O herói não é ninguém especial. O herói somos nós mesmos, somos cada um de nós em nossa jornada individual rumo à maturidade psíquica. Quem encontra o Graal salva a si mesmo, alcança a bem-aventurança, torna a sua vida harmoniosa. É o paraíso na terra. E isso é maravilhoso. E igualmente maravilhoso é o exemplo que essa busca inspira nas outras pessoas.
o que torna ainda esse mito mais encantador. Aqueles nobres, né, e bravos cavaleiros, com sua honestidade, sua cortesia, aquelas belas e formosas damas, todos envolvidos em missões sagradas, em aventuras heróicas, amores proibidos, isso tudo começou a exercer um fascínio notável na mentalidade ocidental. E ainda hoje esses valores estão entranhados na nossa cultura ocidental. E eles originam ainda hoje um sem fim de livros, filmes, peças teatrais, brincadeiras infantis, enfim, toda uma cultura em volta dessa lenda, desse mito da busca pela sua própria essência. Só os grandes mitos é que possuem essa força, né, de se manter vivo durante tanto tempo. Nós temos 1000 anos que esse mito está ativo e continua ativo na mentalidade, principalmente na mentalidade ocidental. Por quê? Talvez porque a gente ainda não tenha aprendido a encontrar a nossa essência mais legítima. Talvez ainda porque nós tenhamos que nos libertar um pouco mais dos caminhos ditados pela sociedade, pelas religiões, por tudo o que nos quer já mostrar um caminho já pronto, uma verdade já cortadinha, cozinhada e servida no prato. O mito do Santo Graal, ele é uma coisa diária e cotidiana. Não é uma coisa que está distante lá no século VIII, no século X. Ele é uma coisa viva, ele está vivo em cada um. Todos nós buscamos alguma coisa muito sagrada na nossa vida, a nossa essência, a nossa verdade mais legítima. Essa é a busca do Graal. Cada um de nós aqui somos cavaleiros, que nem Percival, entrando na floresta escura, sem saber o que vai encontrar, mas movido por algo que nos diz que devemos empreender essa busca, a busca do eu mais legítimo. Depois do florescimento desse mito, nós temos a Inquisição, a Santa Inquisição Católica, como mais uma tentativa de reprimir a busca individual. Não foi só por isso, outras contingências, outros contextos influenciaram a criação de todo aquele estado de coisas que hoje a gente conhece como Inquisição. Mas um dos fatores foi, certamente, a repressão ao caminho individual. Você tinha que seguir o caminho ditado e não o caminho criado por você mesmo. O Graal surge nessa época. Parece coincidência, mas os mitos exatamente têm essa função de surgir numa época em que se precisa de um símbolo para guiar as sociedades. E o cálice surge justamente nesse momento. E o cálice continua ainda hoje. Talvez o cálice hoje não tenha a mesma força simbólica, representativa, imagética daquele tempo em que os cavaleiros o buscavam na corte do rei Arthur, mas o Graal hoje tem a forma que a nossa alma individual cria. Para encerrar, eu vou passar logo para a Mônica, depois eu prefiro responder as perguntas se houver dúvidas quanto a isso, mas o Percival, que é um dos cavaleiros do Graal, ele surge no século XII para nos dizer que a busca pela própria essência será a partir de então o grande desafio dos ocidentais. Mas passado 900 anos, nós vemos que são poucos ainda os que atingem níveis mais avançados de individualidade e encontram o cálice em suas vidas.
o velho conflito entre indivíduo e sociedade continua no século XXI, com ingredientes novos, é verdade, e outros apenas atualizados. A massificação das ideias e comportamentos continua edificando a criação da identidade própria, o culto ao dinheiro e ao consumo nos desvia do que é prioridade, os excessos da tecnologia nos robotizam, a falência das religiões institucionalizadas causa desorientação. Assim como os cavaleiros do passado, os atuais cavaleiros do Graal têm de se desviar de muitos perigos para se manter firmes no caminho. Entretanto, há um novo perigo ainda hoje, algo que jamais nos ameaçou antes na história. Se até pouco tempo atrás existiam muitos reinos e eles eram infinitamente distantes entre si, agora há apenas um reino, o planeta. Essa talvez nós sejamos hoje testemunhas da criação, da emergência de um novo mito, o mito da unificação total do planeta, dos povos, a quebra das fronteiras. A internet está aí de uma certa forma para dar mais confusão ainda na história. Então nós hoje ainda, além da nossa responsabilidade individual como buscadores do Graal, temos essa responsabilidade coletiva perante o mundo, perante o planeta. Se já era difícil para os cavaleiros encontrarem aquele cálice no meio daquelas florestas,